com o seminário Cartas Consoladoras em Enfoque Científico. Eu gostaria de começar essa segunda parte dando algumas ideias e alguns toques para os médiuns e para os dirigentes. Queria registrar aqui a presença do nosso Carlinhos, do grupo Miramês, que é um companheiro amigo, irmão, uma pessoa que eu guardo um carinho no meu coração, pela percepção que tenho da boa vontade dele em não burocratizar a mediunidade e procurar caminhos para que as pessoas possam descobrir suas potencialidades mediúnicas. Especialmente porque todos os grupos espíritas deveriam ter, creio eu, pelo menos um grupo só de médiuns psicógrafos. Vejam só as propostas que nós estamos fazendo para as casas espíritas. Elas deveriam ter todas um departamento de pesquisa e ciência espírita, e elas deviam ter todas um grupo de psicografia. Do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista da atuação mediúnica, a experiência tem demonstrado que é melhor deixar os médiuns psicógrafos à parte dos médiuns de psicofonia. Então, se você vai ter uma desobsessão de diálogo direto com os espíritos, é interessante que você só tenha ali, realmente, a psicofonia. A não ser que você tenha, da parte de algum médium psicógrafo, algum bem desenvolvido, cujo barulho não venha a dificultar-lhe o transe durante a psicografia. O médium psicógrafo precisa, normalmente, de silêncio, ou de pelo menos alguns minutos iniciais para adentrar o transe profundo. Aí depois você pode deixar que haja conversações, diálogos, palestras, comentários e assim por diante. Como no meu caso, eu gosto de ouvir músicas enquanto psicografo. As pessoas às vezes querem encontrar uma outra função para a música, no meu caso, mas não é nada não. É porque eu gosto de ouvir música enquanto eu psicografo. E acredito que a música também ajuda as pessoas, conforta, as músicas que a gente seleciona, ajuda essas pessoas nas suas emoções, nas suas reflexões, na sua prece, na sua contrição e oração para aquele tipo de trabalho. Um médium psicógrafo, nem sempre ele é de texto. Existem os médiums que Allan Kardec classificou como lacônicos. Médium lacônico é aquele que só recebe uma frase, ponto final. Esse médium lacônico é bom para perguntas e respostas. Esse médium lacônico ele é muito bom para você endereçar perguntas aos espíritos e ele vai responder objetivamente aquela pergunta. Então, ele tem sim uma função, o médium lacônico. O médium intuitivo, por ser intuitivo, ele precisa ter uma cultura geral. É impressionante como a gente vê, eu troco essas ideias com o Carlinhos, os médiuns não desenvolvem profundidade de texto. Os textos são vagos, são rasos. Por quê? Porque se você concluiu que você ainda é, ou é, médium intuitivo, esses arquivos mentais, eles são conscientes e esses arquivos mentais são mais acessíveis, são mais exteriores. Quando o médium tem um transe profundo, ou é mecânico, semimecânico, o arquivo mental é mais profundo, então os espíritos conseguem acessar informações até de outras encarnações
subsídios. É impressionante. Eu fiz uma pergunta para os espíritos nas 4 mediúnicas que tem no Lar de Clara, e eu sabia que um dos médiuns é que iria responder. A minha pergunta foi a seguinte: existe um mistério na medicina, que é o fato do embrião ter um número de bilhões de células neuronais superior aos 86 bilhões que um adulto terá durante a sua vida comum, normal, de consciência. A pergunta é: o que explicaria esse excesso de neurônios no embrião, já que ele é apenas um embrião? Eu esperava que a resposta viesse mais apropriada e mais adequada por parte de um médium que tem formação em fisioterapia e teve na faculdade cadeiras de biologia. De fato, a resposta veio por ele. Mas a resposta não foi boa. As respostas que vieram por outros médiuns foram também muito sofríveis, porque esses médiuns não dominavam esse tipo de assunto. Talvez o evocador devesse ter se dirigido ao espírito de nome Bartolomeu e ter dito: meu irmão, com todo respeito, eu notei que você parece não dominar esse assunto. Pergunto a você, teria algum espírito aí, junto de você, que possa nos dar uma resposta mais apropriada? E deixava ver se o tal espírito se manifestava a pedido do Bartolomeu, ou a sessão do Bartolomeu, quando o Bartolomeu se retirasse. Eu fiz esse tipo de pergunta para provar a todos os evocadores que a maioria esmagadora dos médiuns é intuitiva. Se a maioria esmagadora dos médiuns é intuitiva, o doutrinador não deveria falar tanto aos seus ouvidos. Quando o doutrinador fala demais aos ouvidos do médium intuitivo, o trânsito do médium intuitivo superficializa. E aí, no que superficializa, menos predomínio de espírito e mais da mente do médium. Então, o evocador precisa fazer apenas perguntas pontuais. É muito importante entender isso, porque senão nenhuma pesquisa espírita você vai conseguir fazer. Você não consegue fazer pesquisa espírita em torno de desobsessão, porque é muito urgente, viu, IPCE? Eu sei que vocês estão na pauta do Intervivos, mas é muito urgente. A pauta do Intervivos necessita da parte dos senhores pesquisadores uma acuidade para a percepção se aquilo não é paranormalidade ao invés de mediunidade. É necessário perceber isso com verificação de referencial. De modo que, se eu quero a comunicação de um autista, eu tenho que evocá-lo. Do mesmo modo que eu faria como se evocasse um espírito de um desencarnado. E eu tenho que bater as informações. Porque, citando Bert Hellinger, da constelação familiar, existe uma coisa chamada leitura de campo. Porque na nossa aura, escrito não sei aonde, existe muita coisa. Uma mulher, antes de sentar, eu vi um feto pairando acima da cabeça dela. Assim que ela sentou, eu disse para ela: você abortou, não foi? Ela olhou para mim assim, assustada. Eu disse: foi. Onde é que estava a informação? Estava em vídeo para mim, estava em imagem para mim, estava registrado no campo psíquico dela. A minha percepção foi mediúnica ou paranormal? Paranormal. Eu percebi uma informação de campo. Eu não percebi um espírito. Uma coisa é quando o espírito fala. Então, na comunicação intervivos, há necessidade de separar, porque vão acontecer esses dois fenômenos. É importante distinguir um do outro. E o que imagino que interessa, de acordo com o que Kardec fazia, é: alguém está dormindo, vamos evocá-lo? E gostaria de contar uma experiência. Teve um tratamento para uma pessoa
Eu vou deixar, João, na hora das perguntas, tá? Teve um tratamento para uma pessoa. Essa é uma ilustração para vocês e é também um dilema meu para vocês. Esse dilema eu entreguei para o pesquisador baiano, Clóvis Nunes, ele me deu uma explicação. Teve 18 sessões dedicadas a um espírita aqui de Fortaleza, que eu não quero declinar o nome, por ética e respeito, mas a 18ª, o doutor Suliano, aquele mesmo, doutor Manuel Suliano, e o doutor, o coronel Ednardo Weine, os dois em dupla, eles estavam do meu lado e me disseram: na próxima sessão, nós vamos atender ele. E apontaram para o paciente. Eu disse: atender ele? Mas vocês não estão entendendo? Não, desculpe. Nós estamos querendo dizer que você vai atender ele. Eu disse: sim, mas eu já estou atendendo. Não, você vai incorporá-lo. Eu disse: como é que eu vou incorporar ele? Se ele está na sessão. Se meu filho não leu Kardec, e se eu entrando no carro já, se meu filho não leu Kardec, ninguém está ouvindo, só eu ali. Porque médium e doido é assim, ó. Eu ouvindo, o pessoal entrando no carro, os meus amigos, a gente se despedindo, e eu entrando no carro, dizendo: você não leu Kardec. Aí citou a velha frase: o perispírito não está encerrado no corpo como uma luz de uma caixa. A sua irradiação também é campo de informação. A alma não é um ser que esteja condensado em si mesmo. Rapaz, na mesma madrugada eu liguei para o Clóvis Nunes: eu estou obsidiado, eu estou sofrendo uma mistificação. O espírito ainda diz que é o doutor Manuel Suliano, psiquiatra daqui de Fortaleza, e o coronel Eduardo Weine também apareceu e veio confirmar a história. Você me ajude, Clóvis Nunes, me ajude. E ele pegou e disse: meu filho Newton, tem um psiquiatra aqui, baiano, que tratou os transtornados do manicômio dele, do sanatório que ele trabalha, com sessão mediúnica. Ele fazia os médios, aspas, fazia os médios incorporarem os pacientes. E conversava com as almas dos pacientes. E os pacientes apresentaram melhora. Ele lançou 3 livros. A pena que eu não anotei na hora, mas depois eu vou aperrear. Me parece que o doutor Eliseu, um médico lá da Bahia, fez esse tipo de trabalho e de experiência. Agora, o curioso foi o dia da 18ª sessão. Eu fui para lá todo apreensivo. Como é que vai ser isso? Como é que... Aí, fechei meus olhos. Como é comum, né? É um atavismo. Isso não me impediria de eu incorporar de olhos abertos. Mas fechei os olhos e me concentrei. Palavra equivocada do nosso vocabulário espírita. Hermínio Corrêa Miranda já discute essa palavra. Se você se concentra, espírito nenhum vai se comunicar com você. Não é se concentrar. É deixar a mente livre. E ver qual é a ideia que predomina, qual é a ideia que é gigante e assim por diante. Então, eu senti, não do mesmo modo, digo mais, havia um afadigamento maior do que se fosse um espírito desencarnado. Creio que pela densidade fluídica da ligação dele com o próprio corpo, com a própria matéria. Na hora que eu comecei a falar, na hora que eu comecei a gesticular, na hora que eu comecei a expender os conteúdos, ele gritou: sou eu. E sabe qual era a terapêutica? Ele tinha ideias que ele mesmo expressava, mas que ele não ouvia e não enxergava o que ele precisava mudar em si mesmo. E eu, incorporado, dizia as ideias que eram pilares da doença e enfermidade que ele estava enfrentando, uma enfermidade espiritual, moral, uma enfermidade associada às suas questões de orgulho e de egoísmo.
Então ele estava se escutando como se estivesse olhando para um espelho. Era a 18ª e última sessão para terminar o tratamento dele. Comunicação intervivos com o encarnado presente e ativo. O que nos faz perguntar, o que é a vigília? Você que estava assistindo a palestra, você já se desdobrou faz tempo, nem tem um monte de gente. Eu tinha um amigo meu que ele dizia assim, não, na palestra eu estava em tratamento, que eu estava dormindo. Eu disse, ou tu é preguiçoso, dorminhoco, ou a palestra não estava interessante. Aí tu fica com esse papo, e tem gente que dorme na mediúnica. Não, eu estava em tratamento, eu estava no além, projeção astral. E muitas vezes não é. Às vezes é espírito magnetizador, hipnotizador. Então é importante ficar atento. Sobre as cartas, e para terminar com a parte mais rançosa. A mais rançosa. Treinemos os médiuns livre, treino, tema livre. Fiquem à vontade. Escrevam o que lhes vier, como vier. Observe. Diga ao médium, se cortar o pensamento e você não conseguir mais o fio da meada, pare. Pare. Não fique. Não fique. Só escreva aquilo que vier de impulso. Mas se você começar a parar para raciocinar de novo, para tomar o fio da meada, pare. Não escreva mais. Isso vai dar maior verdade ao que foi escrito até ali. Tente treiná-los para que a escrita seja numa respirada. Puf, do começo ao fim. Sem parada. Com o mesmo ritmo. Porque assim você vai estar mais perto de uma verdade mediúnica. Que é normalmente esse automatismo da psicografia. Outra. Treine os médiuns com um tema. Existem duas maneiras. Não abra o evangelho agora. E diga, peça a espiritualidade para comentar o tema do evangelho que será aberto. Isso é feito na Casa do Caminho em Umbaiaba. Não abre o evangelho ainda? Você está com 4 médiuns. Por favor, eu estou pedindo à espiritualidade superior que nos acompanhe em nossos treinamentos, que coloque no papel o comentário que farão a respeito do tema do evangelho de hoje. Vocês vão ver coisas impressionantes quando abrirem um acaso o evangelho. Vai bater. Se o médium for autêntico, vai bater. É incrível como bate. Outra forma. Diga o tema mesmo. Olha, hoje a gente está com um dilema, eu tenho uma pergunta para fazer para os espíritos. Queria ver se vocês conseguem captar as respostas do mundo espiritual. E faz a pergunta. Não tem problema. Hoje nós vamos estudar o livro dos espíritos. Então vocês fiquem aí à vontade. Caso algum espírito queira comentar o estudo de hoje, que ele comente. E deixe à vontade. Só quando esses médiuns estiverem mais avançados, você tenta a carta. Mas tenta a carta entre si. Eu digo, o nome do meu pai era Francisco de Assis Ivo de Souza. E você dá algumas poucas informações. Meu pai era mestre de obras. Poucas informações, só para ativar a sintonia. Meu pai era mestre de obras e era um homem muito esforçado, muito. Aí começa a colocar coisas genéricas. E deixa. Isso de trabalhador para trabalhador. E deixa. Para ver se vem ao longo da carta alguma coisa que o médium pode vir a captar. É um primeiro treino. O outro treino é realmente deixar o evocador diante do médium e deixar que o médium perceba algumas coisas.
E confirme. Como eu explico no livro Cartas Consoladoras, o diálogo é vocativo. Aí você confirma. Para ver se dessa maneira também flui a psicografia. Então eu estou dando para vocês algumas formas que a gente pode usar a psicografia. Eu diria que são possibilidades infinitas que a gente pode utilizar. E todas elas têm que contar com a humildade do médium, tem que contar com a flexibilidade e a observação tranquila de um bom dirigente que possa trabalhar com os médios, encorajando os médios e dando um retorno para os médios do que foi acerto e também dando retorno do que foi erro. Porque o médium não pode se arrasar com o erro. Pelo contrário, o erro ajuda a que o médium se conheça, saiba o limite, saiba o campo onde ele não deve adentrar, saiba a sua condição. Porque tem muito médium que começa na mediunidade e quer ser, ao mesmo tempo, pintor, psicógrafo, curador e tudo. Quando, na verdade, o tempo vai mostrar que o médium tem uma tarefa em específico e uma mediunidade que vai, efetivamente, predominar. Existe. Eu sei que não é bem um assunto, mas existe hoje, sobre o nosso movimento espírita, duas ações dos espíritos trevosos. Os espíritos inferiores, inimigos do espiritismo, armaram duas ciladas para o movimento espírita em geral. Cirurgia espiritual e cartas. Eles infiltraram dentro dos centros espíritas espíritos obsessores para dizerem para você que você tem mediunidade de cura. Para dizer para você que você é médium de cirurgia. Esse centro espírita só se livra dessa faceta se tiver um IPCE ou se tiver um núcleo de pesquisa que diga, tudo bem, vai ser médium de cura? Vai ser médium de cirurgia? Tudo bem. Cadê o exame do senhor? Eu quero o exame antes e quero o exame depois. Se houver médium de cura, se houver cura, placebo, fazer gesto, fazer de conta que está cortando, uma mímica cirúrgica, quando não está acontecendo nada. Ah, mas o paciente se sentiu melhor. Se sentiu melhor por placebo psicológico. Tem teste na Universidade de Duke, na Califórnia, sobre isso. E chamados placebos psicológicos. Não é só pílula, não. Se amamos essa doutrina, nós temos que trabalhar com seriedade. A primeira preocupação de um médium que se diz de cura ou de cirurgia é se colocar primeiro a pesquisa, antes de se colocar para o público. Ele não pode se colocar para o público antes de se pesquisar, se verificar. Por que os espíritos inferiores estariam fazendo isso com o movimento? Porque eu quero a cura do corpo, eu não quero a da alma. Porque eu vou lotar é lá, não é nos estudos. O que eu vou lotar é lá, não é nas palestras. O que eu vou lotar é lá, não é na iluminação pelo conhecimento espírita. E eu vou ser apenas e tão somente, podem olhar, a pessoa não se curou ainda. Está há quanto tempo? São 15 sessões? Peraí. Médio de cura da época de Kardec, que eu saiba, tocou, curou. Era só ali naquele mesmo momento, imediatamente. Não era 15 sessões, não existe isso. Precisamos analisar com carinho essa questão. Porque isso é uma forma de superficializar o conhecimento espírita e o espiritismo vai morrendo. Porque o mais importante no espiritismo é o conhecimento que nos espiritualiza. Cura não nos espiritualiza. Cirurgia não nos espiritualiza. Fenomeniza.
e carta. Esse desdobramento que eu tive, que eu vi essa reunião no mundo espiritual desses espíritos, com relação ao movimento espírita brasileiro, eu me vi lá com outros médiuns de carta do Brasil e me vi lá com médiuns de cirurgia, a maioria deles médiuns de cirurgia de corte, lá no mundo espiritual. E aí eu percebi que eles iam atacar também as cartas. Iam infiltrar fraudadores nas cartas, para escandalizar o movimento, para gerar a descrença. Porque os espíritos das trevas notaram que as cartas estavam produzindo muita crença, e muita gente estava começando a se voltar demais para a doutrina espírita. Nosso irmão Sérgio Luiz fica catando trabalhador, né? Eu tenho 147 trabalhadores. A gente casou o fenômeno com a teoria com a prática. O fenômeno com a teoria com a prática. Desburocratizamos a entrada do trabalhador, que entra pelo grupo de visitas. Ele começa pelo grupo de visitas na comunidade durante 3 meses. Participa dos nossos grupos de estudo, que são grupos de estudo permanente. É curso permanente de Espiritismo. Primeiro sábado, livro dos Espíritos. Segundo sábado, livro dos Médios. Terceiro sábado, Céu e Inferno. Quarto sábado, da Gênesis. Em todos os dias se estuda o Evangelho. Mescla as reuniões. Ora um seminário, ora uma roda de conversa, ora um ciclo de debates, ora uma palestra cantada. Mescla tudo. Essa miscelânea torna menos cansativo, mais atrativo. O que atrai não é só carta, é o conhecimento da doutrina, porque a pessoa está ouvindo algo da Gênese que nunca ouviu na vida, está ouvindo algo do céu e inferno que nunca ouviu na vida. E as pessoas vão conhecendo o Espiritismo. As pessoas não vão conhecendo só o Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas vão entrando em contato com a ciência, a filosofia e a religião. Aí, o trabalho mediúnico confirma o que elas estudam no Espiritismo em geral. Não há curso direcionado específico para a mediunidade. Se estuda Espiritismo. Estudou Espiritismo, está estudando mediunidade. Estudou Espiritismo, está estudando o passe. Estudou Espiritismo, está estudando. Agora, no campo dos fluidos, existem estudos especializados, desenvolvidos por um trabalhador. Porque ele faz associação entre a física, a química e o fluido. Então, vocês perceberam que praticar espiritismo não é fácil. Por quê? Olha a infraestrutura que tem que haver por causa de uma carta. Por causa de uma carta tem que ter Sherlock. Por causa de uma carta tem que ter entrevistador ou pesquisador da carta. Com um formulário e vai fazer perguntas variadas, até sobre a assinatura, sobre o que disse, o que não disse, sobre o que ele pensa, o estado em que ele está, se bate a carta, se não bate, para acumular e armazenar dados. Para depois virar um artigo científico. Para depois virar um capítulo de um livro. Para depois virar um livro. Foi assim que o livro Cartas da Imortalidade surgiu. Fruto de um trabalho científico. Agora, com a grafoscopia junto. Porque ela dá uma força científica de análise às alterações gráficas que acontecem durante o transe mediúnico. Trabalhar com o espiritismo exige isso. Só uma mediúnica é capaz de tomar o tempo quase todo de um centro espírita. Para quem quiser trabalhar a sério. Gravar, degravar, arquivar, ter um dia para ler, reler, corrigir, gramática, português, algo do tipo. Verificar se é plausível, se tem ensino, se não tem, vai para o lixo. Vai para o lixo.
se não tem nada plausível, nada significativo, não há por que perder tempo com aquilo ali. Mas no meio de 100 comunicações, tem 20 que são extremamente importantes. O diálogo de um obsessor com o evocador, que pode ajudar o público a entender a influência que os espíritos têm sobre as pessoas. Na depressão. Porque o tema do espírito foi a depressão e como ele levou a pessoa ao suicídio. Esse espírito merece ser perguntado, questionado, analisado, como Kardec fazia. E isso precisa ser socializado, não pode ficar engavetado, guardado entre as quatro paredes daquela elite mediúnica. Nós seremos cobrados quando desencarnarmos por causa disso. Porque nós não colocamos o espiritismo para as pessoas. Nós guardamos a luz debaixo do alqueire. Nós não a acendemos no candelabro. Então é trabalhoso? É trabalhoso. Exige gente com perfil de observação. Exige gente com perfil de observação. Mas, como se frauda cartas? Me dê o seu Facebook. Logue o seu Facebook no meu Facebook. Graças a Deus eu não tenho. Mesmo assim eu mando o pessoal pesquisar via Facebook as cartas. Hoje em dia eu mando o pessoal pesquisar via Facebook as cartas que eu recebo. Só Facebook? Não, YouTube. Porque tu faleceu e eu fiz uma homenagem para ti. Eu e o nosso grupo de amigos. Porque a gente tocava e se reunia no barzinho bem acolá. A gente fez uma homenagem via YouTube. Pelo YouTube tem teu nome. Eu vou lá no Google, acesso o YouTube, vejo os nomes dos amigos que fizeram homenagem para você. Pufo, fecho os olhos, jogo no papel o nome. Mas o curioso é que vem mais nome de vivo. Nesse tipo de fraude, a maioria dos nomes é de gente encarnada, não é de desencarnada. Outra coisa, se nesse tipo de carta vem um número de celular, vem uma identidade, vem um CPF, poderia vir algo mais específico de alguma briga que nós tivemos, não poderia? Poderia vir algo mais específico de alguma coisa que eu deixei de fazer por você. Poderia vir algo mais específico de algo que eu te magoei, que eu descrevo lá. Poderia vir algo mais específico e não vem. No meio de um universo genérico, vem um número de uma identidade que eu posso acessar pela internet. Você me dê 2 minutos que eu acesso sua identidade, seu CPF, bem ligeirinho, pela internet. Newton, tem médium fazendo isso no Brasil? Tem 5 médiums fazendo isso no Brasil. Quem foi que te disse isso, Newton? Os pesquisadores. Um no sul do país, outro no norte do país. Tá certo? E outro está aí, está dando palestra já na Suíça, já lançou um livro sobre a psicografia e lançou um livro sobre as fraudes, e eu sugeriria o Instituto convidá-lo. Guilherme Velho, o nome dele. É necessária essa voz, sim. Incomoda a voz dele, viu? Incomoda. Incomoda porque mexe com uma série de crenças. Incomoda porque a maioria das pessoas não quer admitir que isso possa acontecer. Como alguém pode mexer com o sagrado? Mas, Milton, quais são os ganhos? Eu estou vendendo o livro. Quais são os ganhos? Eu estou viajando. Quais são os ganhos? Nome. Quais são os ganhos? Status, projeção, consideração e até doação de terreno. Mas, Milton, essas coisas é para a gente ficar calado. Pois nem Allan Kardec. Tais médiuns deveriam ser proscritos do movimento espírita. E é uma caridade para com todas as pessoas que eles sejam expurgados do movimento espírita. Porque não se mexe com a sacralidade da mediunidade, porque a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Tais médiuns copiam cartas de outros médiuns, porque os familiares publicam no Face as cartas que receberam. Nas cartas desses outros médiuns apareceu o nome de desencarnados. Só que o médium fraudador não notou que eu tinha errado um laço de parentesco.
No lusco-fusco da mediunidade, ao invés de dizer um laço de parentesco específico, eu disse outro. O curioso é que na cópia fraudulenta veio o nome na mesma sequência dos dois, seu Joaquim e Dona Rosa. E ele não sabia que eu tinha errado o laço de parentesco, ele colocou o mesmo laço de parentesco que eu errei. É difícil o espírito ter errado 2 vezes através de 2 médiuns. Porque eu admito que errei o laço de parentesco, porque Carla com K ou Carla com C eu posso errar. Como também posso acertar, Delfina era com PH. E saiu na psicografia PH. E eu posso acertar, porque a pessoa colocou lá em Pernambuco Lourdes. E eu assinei Lourdes. Só que quem errou foi quem preencheu a ficha. O nome era realmente Lourdes. Eu poderia ter copiado a ficha, copiado o erro de quem anotou a ficha e ter botado só L-U-R, Lourdes. Perceberam? Esse trabalho exige honestidade e transparência. A maior proteção para o trabalho de cartas é dizer para todo mundo o seguinte: isso aqui é um laboratório de erros e de acertos. Sem mistificação. O médium poderá errar porque ele está escutando, pode escrever de outra maneira. Está escutando, pode escrever de outro jeito. Está escutando, pode errar um nome. Pode errar uma letra, pode errar. E as pessoas entendem. Melhor isso do que usar os degraus do céu para mercadejar com a fé. Não sei no que vai dar essa condição relacionada com as fraudes que estão acontecendo. 2 dos 5 já desistiram. 1 sofreu um processo. O outro se afastou, alegando outros motivos. Fiquem atentos, viu? Quando receberem carta de mim ou de qualquer pessoa, fiquem atentos. Médiuns que são pesquisados por vários pesquisadores e que estão produzindo. O médium José Araújo, de Blumenau. Esse tem muito mais precisão. A psicografia mecânica. Sabe o que é engraçado? Ele passou anos numa mediúnica. E depois de quase 12, outro médium autêntico, Noronha. Tem médiums que colam uma pesca. Tem médiums que já foram flagrados com foto. A pesca aqui, ó, desse lado aqui, a pesca, a psicografia aqui. A pesca com todos os dados, todos os nomes, todas as ideias, todos. Entende? Tem médium que faz um questionário demais. A pessoa entra e preenche um questionário imenso. Do questionário ele deduz. E vai deduzindo. No que ele deduz, ele formata mentalmente a escrita. É só ter uma boa redação. Então, esse campo também, nós estamos vivendo esses desafios. São os escolhos da mediunidade de cartas no Brasil. Por que surgiram outros médios de carta? Só porque o Chico saiu de cena, aspas. No mundo espiritual, me contaram que as mães órfãos eram muitas. E falaram que o Chico Xavier tinha deixado um vácuo nesse sentido.
Então eles convocaram diversos médicos de várias localidades do Brasil para treiná-los, para verificar as suas possibilidades mediúnicas, no sentido de desenvolver essa tarefa, para tentarem cobrir parte dessa lacuna que só Chico Xavier ocupa de maneira magistral. O serviço das cartas é sagrado. Só sabe a dor de quem perde um filho, quem perde o filho. Ela pensa que perdeu para sempre. Se foi de acidente, ela pensa, não era a hora. Se foi um erro médico, ela também pensa, foi o erro que levou meu filho? Não foi que meu filho ia ali naquele momento. A dor é crucial, é lancinante. Você chega em casa e não vê mais seu pai. Você chega em casa e não vê mais sua mãe. É natural, é da vida morrer, desencarnar. É natural, precisamos nos educar, com certeza, em relação ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Na verdade, nós é que voltamos para lá e todos vamos voltar. Mas não podemos brincar com o sentimento das pessoas. Só sabe o que é a dor de uma mãe quem já viu essa mãe chorando. Eu já vi uma mãe em Messejana agarrada ao caixão, dizendo para o filho, me leve, meu filho, porque eu não vou saber viver sem você. Já vi mãe que entrou para o sanatório, não aguentou. Já vi mãe com depressões devastadoras de nunca mais se libertar do medicamento. Já vi mães ficarem um graveto de não comer. Já vi mães que me abraçaram e disseram, Newton, eu estou para não aguentar, eu vou me matar. Já vi mães argumentando comigo, se eu me matar, eu vou para onde ele está. Desconhecendo a faceta do suicida. É um lugar sagrado, gente. Ai daquele que brincar com essas coisas. Ai da alma que enganaram a mãe. Porque eu ouvi o áudio de uma mãe dizendo assim, quando eu recebi a carta, eu tive a esperança de que meu filho estava vivo. Depois eu descobri que ele copiou da internet o nome errado do meu filho, que estava errado na internet, e o endereço que não era meu, era um outro endereço, que constava o meu nome por equívoco da empresa de telefonia. Ele matou meu filho pela segunda vez. E eu ouvindo o áudio e chorando. Porque eu não imaginava que alguém pudesse ter coragem ou covardia para tanto. Meu apelo aos espíritos é, por favor, mande mais gente cientista, cientistas equilibrados, cientistas estudiosos, cientistas de boa vontade, cientistas que conheçam a doutrina, pessoas com perfil de observador, que possam analisar, verificar, que possam retirar o diamante da pele adulta e oferecer a verdade da imortalidade da alma. Porque é nisso que está a grande força do Espiritismo, e por isso os espíritos inferiores querem destruir tal faceta. Porque é nisso que está a força da doutrina, a única que pode dizer, em tom de ciência,
que a alma sobrevive ao decesso celular. A única que pode dizer com Carmen Sinira, eu nunca serei pó porque sou alma. Nós, os espíritas, temos responsabilidade de amar essa doutrina. E se amamos a doutrina, a estudamos. O amai-vos e instruí-vos não é o amai-vos ou instruí-vos. O amai-vos e instruí-vos é uma convocação para a dialética do sentimento e da razão. No diálogo, no casamento do sentimento e da razão, para dar equilíbrio à criatura humana e fazê-la evoluir com as duas asas do progresso. Do educere, que dá origem à palavra instrução do francês, para o amor. Amor e instrução. O I está na condição de somatório. Portanto, não podemos só levantar a bandeira do amor, pelo amor, porque há tanto amor sem razão, há tanto amor doentio, há tanto amor inconsciente, há tanto amor depressivo, há tanto amor jaula, há tanto amor prisão, há tanto amor superprotetor, há tanto amor que estraga o outro, há tanto amor doente. Do mesmo modo que há tanta razão fria, há tanta razão intelectiva, puramente intelectualizada, puramente burocrática, puramente uma inteligência que simplesmente não cede espaço às conclusões de natureza moralizante ou espiritualizante. Gostaria de encerrar minha fala, nessa segunda parte, deixando para vocês esse recado, que não é meu. É um apelo do mundo espiritual. A doutrina é trina. E o amor só se esclarece com a instrução. E a instrução só se dulcifica com o amor. Precisamos desse conjunto. E assim seremos melhores espíritas. Muita paz. Não vai dar para responder todas as perguntas, mas selecionamos algumas. Fui ao centro para tentar receber cartas. Fui submetida a um questionamento antes, respondi tudo sobre o espírito que gostaria de receber carta. Veio tudo tal como respondi. Porém, não era a maneira como ele falava. E agora? Não era o seu parente. Não sou espírita, é a primeira vez que tenho contato. A minha mãe faleceu há 4 anos, ela era analfabeta. Ela pode mandar uma carta para mim? Pode. Tanto se o tempo que ela está de desencarnada lhe permita recobrar o conhecimento de espírito que ela tem na escrita, quanto pelo mecanismo da própria mente, já que a mensagem telepatizada pode ser apenas transcrita pelo médium. E tanto, por procuração, porque ela não podendo escrever, ela pode assistir o Central do Brasil. Assistiram? Não tinha uma mulher que escrevia carta para aquele garoto? Pronto. Ele pode acessar uma Fernanda Montenegro que escreva por ele. Um avô, uma avó, um parente. Aliás, existe na pesquisa de cartas as cartas por procuração. Nem sempre foi o espírito em si que escreveu, mas foi um avô que escreveu. Por isso se nota na grafoscopia a presença de uma terceira gênese gráfica. Teve uma carta que o pesquisador Sandro Fontana, do sul do país, me pediu, porque nessa carta a menina dizia: o vovô Antônio está aqui segurando o meu braço como se eu estivesse fazendo o maternal. De fato, eu estou
aprendendo a escrever e ele me ajuda a colocar as palavrinhas no papel. Ele achou interessante porque as grafoscopistas notaram na letra do médium a gênese gráfica do médium, a gênese gráfica do espírito e uma terceira gênese que eles não sabiam de quem era. É de um avô, é de um enfermeiro, é de um coordenador, é de um mentor, é de alguém que estava auxiliando no processo. Quanto tempo o espírito leva para se comunicar após o desencarne? Pode ser no cemitério. Pode ser no velório. Eu não estou brincando. Samson, o primeiro espírita da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, desencarnou. No dia que desencarnou, na hora que o corpo estava descendo a cova, ele tomou do médium e escreveu na areia. Extraordinário, né? Conheci o caso de uma menina de 12 anos. A pobrezinha não era da família. Estava assistindo o velório, porque velório de interior é velório de todo mundo. Ela estava lá sentada ao lado, incorporou a morta. A pobrezinha não sabia nada de mediunidade, a bichinha respirava, resfolegava, era aquela trabalheira, e a mulher falando entre um fôlego e outro, falando entre um fôlego e outro, a mulher disse assim, e eu escondi 20 cruzeiros dentro de um saco, na brecha da porta do quarto. Pegue o dinheiro e pague 2 cruzeiros na esquina do seu bezerro, que eu estou devendo lá. A menina de 12 anos, incorporada com a morta, que estava no caixão. Não tem tempo. Ainda sobre sua experiência de ter visto o feto, com efeito, se o fenômeno fosse mediúnico, teria visto um espírito ao invés de um feto? Teria visto o espírito como vi. Eu estava numa sala de passe, aplicando passe. Foi uma coisa meio vexatória, porque foi uma necessidade daquele momento. E como esse trabalho de passe ainda estava em processo de definição, com esse médium de cura que nós temos lá no Lago Clara, o médium Liberato Neto, nós tínhamos espaço para alguma outra incorporação, tanto ele quanto eu. Quando ela entrou, eu vi um garoto agarrado por trás dela. Eu vi as mãos aqui na frente segurando o baixo ventre, ele agarrado por trás. Eu tentava olhar o rosto dele, ele fazia isso para não ser visto, não ser visualizado. Na hora que ela se sentou, o magnetismo fez com que ele entrasse no meu campo vibratório. Eu incorporei na mesma hora. Eu falei até o tempo que ela tinha me abortado. Essa mulher entrou numa crise de choro devastador, porque era tudo verdade. Não se tratava de um aborto de outra encarnação. Ela estava tentando, inclusive, o tratamento espiritual para poder engravidar. O menino agarrado a ela não permitia a gravidez dela. Através de seus fluidos, esterilizava o seu útero. Perceberam? Nesse caso é mediúnico. Teve um pedido, uma pergunta sobre a possibilidade de ser psicografado cartas, mas a gente não há essa possibilidade, certo? São os seminários. A psicografia de cartas exige um tempo do diálogo evocativo. Eu precisaria de 1 hora para poder selecionar fichas, para poder chamar a pessoa e confirmar a presença do espírito, para em seguida ir para a mesa. Isso levaria umas 2 horas. Nós viemos para esse evento não com esse propósito, nós não firmamos esse propósito, inclusive porque o evento é pago. Se o evento fosse pago, eu não psicografaria. Então, como foi cobrado pelo evento, o evento é beneficente em favor do IPCE. Se fosse um evento de cartas, no máximo, se fosse cobrado, seria amanhã cobrado, e à tarde entrada franca para quem quisesse vir, porque a psicografia não pode ser paga. Agora vamos ver aqui se eu entendo a leitura, certo? O médium recebeu a mensagem psicofônica, um sofredor. Em seguida, recebeu uma mensagem psicografada, supostamente da
Mãe do desencarnado. Genitora, genitora desencarnada, que agradecia pelo atendimento ao seu filho. Ambas as comunicações se identificaram com nomes e até datas. Primeiro, perceber qual o sentido dos nomes e das datas. Só tem sentido se forem pessoas que possam ser efetivamente pesquisadas. Tem como ir atrás. Eu conheço um caso de um espírito que se comunicou e ele disse que foi enterrado vivo. A morte dele foi só aparente. Ele se revirou no caixão. E disse que colocou, no desespero da fome, no desespero da asfixia, colocou os 3 dedos dentro da boca. E disse a posição que ele estava no caixão. Ele disse que estava emborcado no caixão. Ele deu o número da cova. Ele deu o nome do cemitério. Os pesquisadores deram um jeito de ter autorização para exumar o corpo, para abrir a cova. Quando abriram o caixão, estava lá o corpo, emborcado, com 3 dedos na boca, desse jeito. Isso é ciência espírita. Isso é autenticidade. Se não há meio de verificação, essa mensagem não tem nenhum grau de importância maior. Porque o próprio médico que recebeu a mãe, seria interessante que ele estivesse numa mediúnica, recebendo o filho, e na outra mediúnica, sem nenhum contato uns com os outros, outro médico recebendo a mãe, e a mãe dizendo, eu estou morta de feliz, porque meu filho está sendo atendido na mediúnica. Aí sim, teria autenticidade. Gostaria de ouvir uma breve explicação sobre espírita magnetizador. Muito bem. Nova moda. Porque o movimento espírita veio de moda. A gente começa com ramatiz, depois passa para cromoterapia, daqui a pouco a gente vai para apometria, depois a gente vai para outras práticas que eu quero evitar citar. Eu citei só essas porque eu já declarei publicamente minha posição a respeito. Repita a pergunta. Gostaria de ouvir uma breve explicação sobre o espírita magnetizador. Eu não tenho aparelhagem para verificar quem é médium de fluido e quem é magnetizador. Eu não tenho uma aparelhagem para definir tal coisa. Confesso a vocês que tenho 3 magnetizadores na casa de Francisco. Mas a minha verificação foi por meio da vidência. E, mediante o que eu pedi para outros médiuns observarem, sem dizer nada. Eu só pedi para eles observarem enquanto o indivíduo fazia o trabalho que chamam de passe. No magnetizador, eu notei que o campo de fluido, ele não tem... Como é que eu vou explicar para vocês? Me veja de lado. Assim. No magnetizador, a predominância do campo áurico é aqui, ó. Interessante que tem um limite até aqui. Quando é um médium de fluido, o campo áurico e as colorações, essas colorações, gente, são colorações do rosa com azul, com laranja para amarelo, rosa, azul, laranja para amarelo, faz isso, e ficava aqui num campo maior. E às vezes eu via o espírito. No caso do magnetizador, eu não via espírito. O campo não ultrapassava a dimensão do corpo dele e ficava só aqui, ó, o lusco-flusco de luzes. A predominância do vermelho é maior.
por causa do fluido vital que está saindo, ou magnetismo, no caso, que está saindo do próprio. É vermelhado. O princípio vital da gente é avermelhado. Se eu quiser saber se alguém está perto de desencarnar, quando eu olhar, se me mostrarem, ele fica de um róseo esmaecido. Aí eu já sei, essa pessoa está perto de desencarnar. Mas se tiver vermelho vivo, vai demorar a desencarnar. Só se for por acidente. Mas do ponto de vista natural, vai demorar a desencarnar. Vermelho é um vermelho da cor da camisa do nosso amigo. É um vermelho bem vivo. Então a coloração predominante é avermelhada no magnetizador. Ai, Nilton, você falou de luzes e cores. As luzes e as cores são a ilusão da óptica do próprio vidente que as registra. Porque elas em si não têm cor. Elas têm apenas onda. O fato é a onda, não é a cor. Não é a cor que produz a onda, é a onda que produz a cor. Mas o pessoal pensa que o efeito é da cor. Não, é da onda. Então, o problema é esse. Eu preciso saber quem é magnetizador. Não tenho nada contra, não é antidoutrinário. Kardec pesquisou, o magnetismo dialoga com o espiritismo, sim. Eu não vejo nenhum problema. Mas eu argumento que o magnetizador clássico é aquele que sabe que você tem uma tumoração na barriga. Sabendo disso, ele vai aplicar, eu sei as técnicas, ele vai aplicar o circulatório rápido próximo, que gera fluido quente. O objetivo é que o tumor murche ou estoure, depende do tipo de tumor. Mas viram? Circulatório, rápido e próximo. Quando o fluido é frio, distante e lento. Aí você quer ajudar alguém a sair de um determinado estado mental, é lento e é sobre o coronário. Mas para fazer isso, eu tenho que saber qual é a tua doença. Não pode ser aleatório. No fim das contas, eu não estou muito preocupado com isso. Porque Kardec diz o seguinte: um espírito pode aumentar o potencial do magnetizador para curar alguém? Resposta: pode. E o mais das vezes o fazem. Então que seja forma de enriquecimento de estudo entre nós. Não tenho nada contra. A última pergunta, certo, gente? Trabalhei na enfermaria de um centro espírita. Sem ter experiência em um atendimento, a moça tinha 4 miomas e ao final do atendimento, que fiz de olhos fechados e gesticulando, disse-me que havia sido feito algo que não sabia explicar. Ela fez outro ultrassom e tinha um mioma a menos. Pode ter sido ação da espiritualidade? Pode. Mas ainda assim você tem que fazer uma análise de quadro para saber qual era o tipo de medicamento que ela estava utilizando, porque alguns medicamentos podem ter esse efeito. Eu queria só dizer para vocês uma coisa. Uma novidade que eu quero contar para vocês. Só o passe já cura tanta coisa. Conheço um caso de mioma do tamanho de uma laranja. Só o tratamento de passes. E o mioma desapareceu. Eu vou repetir a frase. Uma novidade para todos vocês do movimento espírita. Só o passe já cura tanta coisa. Muito obrigado. Agradecemos a todos pela participação. Tem no folder nosso Facebook as atividades que o Instituto de Pesquisa e Ciência Espírita desenvolve. Funcionamos na Rua D, número 200, na Parangaba. Temos um encontro mensal e rodas de conversa e divulgamos nas redes sociais e em grupos do WhatsApp. Boa noite.
mais legal.